Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Podcast Networker e hoje com um super tema aqui, mais um super tema para você que nos acompanha de casa, do trabalho, da escola, do transporte público ou do seu próprio carro, sempre aí nos prestigiando, nos acompanhando. Nós da Croma TV agradecemos, nós todos aqui também do Podcast Networker. Hoje trouxemos aqui um super especialista, o CEO aí da Warmap, uma empresa especializada em consultoria, olhando aí para a qualidade dos softwares, para realmente tirar o risco aí de software, de sistemas em geral. Já é o Alexandre Carrer, vou mostrar aqui o Alexandre para vocês, já ele vai se apresentar. Lembrando que você que nos acompanha aqui semanalmente ou até mesmo diariamente pela Croma TV, pode baixar lá o nosso app, no site na lojinha aí do seu celular, baixar o app da Croma para acompanhar aí de forma online, no caso, ao vivo aí, todos os conteúdos da Croma, tá legal? E também poderá acompanhar aí o Podcast Network e toda a programação por meio do site da Croma TV. Depois esses conteúdos são todos disponibilizados também para você especialmente lá no canal do YouTube, caso você queira reprisar algo, tá legal? Então nosso muito obrigado aí para você que nos acompanha aqui semanalmente, tá ok? É isso aí, Alexandre Carrer, CEO da Warmap. Tenho que tomar cuidado aí até para não errar, o nome, o meu inglês aí ainda é básico. A Warmap, uma empresa especializada em qualidade de software, de sistemas, em mitigar ou eliminar o risco ali do cliente. Depois você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu gostaria que você se apresentasse então para o nosso público, Alexandre, com um pouco mais de detalhes, por favor. Quem é o Alexandre Carrer? Opa! Bom, primeiramente queria agradecer aí pelo espaço, aí, pela oportunidade de a gente bater um papo. E eu atuo na área de TI já faz mais de 30 anos, né? Acho que a barba branca não deixa mentir, né? Então, comecei a minha carreira aí, eu tenho formação aí em engenharia, né? E eu comecei minha carreira trabalhando como técnico, né, de eletrônica aí no passado. E aí as coisas vieram acontecendo e eu acabei caindo na área de qualidade meio que por acidente, né? Trabalhava numa empresa aí do segmento financeiro aí. E fui para o mercado, acabou tendo oportunidade numa empresa de qualidade de software, num grande player de qualidade, e isso já há 20 anos, né? E entrei para um projeto de 3 meses e acabei ficando por lá por 17 anos nessa empresa, né? Então, acabei desenvolvendo toda a minha carreira. Então, eu comecei na área de qualidade quando ainda praticamente não existia área de qualidade, né? Que a área de qualidade ela surgiu aí no ano 2000, né? Por conta justamente do bug do milênio, né? Foi aí que começou-se a se pensar em qualidade de software, né? E aí, então, eu vim para essa área, né? Comecei a desenvolver minha carreira aí. E quando foi por volta de 2017, me juntei com mais 3 pessoas e aí a gente decidiu criar a Warmap, né? Olha aí. Uma empresa aí especializada em qualidade de software. Legal, muito bom. E o nosso tema hoje é softwares com qualidade e sem riscos. E para esse tema aí nós falaremos bastante aqui, vamos bater um papo bem bacana com o especialista aí, o CEO da Warmap, o Alexandre, que já é um parceiro aí também da rede de contatos, né? Isso é networking, por isso que o nosso programa se chama aí Networker, né? Você é um networker, eu sou um networker, você que nos acompanha também, vocês todos são, né? E podem ser, né? Caso não sejam ainda, networkers no caso. Praticar aí o network de forma bastante estratégica. Mandar aí também um abraço oficial para o nosso apoio, né? O Connect Business, que atua aí no mercado de networking estruturado, colaborativo. O diferencial é esse, que eles são colaborativos. Também mandaram um abraço lá para o pessoal da plataforma Erudição, nosso patrocinador, Erudição, também, né, a todos os consultores, treinadores aí que participam, que atuam, né, por meio de consultorias autônomas pela Liga do Conhecimento. Bacana aí, dá uma pesquisada, muito bom. E agradecer desde já também a toda a produção aí do Networker, né, em especial aí o nosso grande diretor de produção, o Marcos Queiroz, e desejar ele aí sempre muito sucesso. Mandar um abraço pro seu amigo Sérgio Greco, que com certeza está acompanhando, né? Está acompanhando aí o parceiro dele, o Alexandre Carrer, aqui, estreando, inaugurando no Network. Então, dentro desse tema, Alexandre, que é softwares com qualidade e sem riscos,
Você se apresentou com um pouco mais de detalhes e eu gostaria de trazer um pouco para esse ato do empreender, né? Você falou um pouquinho disso, mas eu gostaria de que você explicasse esse surgimento, então, da Warmap, no caso, e esse ato de empreender, né, na Warmap e tal, e qual é o propósito de forma mais macro ali ainda, da empresa, por gentileza. Tá. O propósito da empresa, a empresa surgiu, assim, nós somos em 3 sócios, né, e os 3 trabalhavam na mesma empresa, né, os 3 tinham bastante experiência em qualidade de software, né, e chegamos a um ponto onde a empresa estava mudando um pouco o seu foco de atuação, já não tinha mais, a gente acabou perdendo a identidade com a empresa que a gente trabalhava, né. E por conta disso a gente resolveu ir atrás. A gente já tinha uma ideia de montar alguma coisa, resolvemos ir atrás e falar, não, vamos pegar e colocar em prática aquilo que a gente de fato acredita, né? Como que tem que ser a qualidade, como que a gente tem que fornecer esse serviço para o mercado, né? E aí a gente, né, resolveu empreender, né, o ato insano de de empreender aqui no Brasil, né? Aí a gente foi, né, com a cara e a coragem, falou, vamos lá, vamos empreender, vamos montar a empresa. E o propósito era resgatar justamente a área de qualidade, porque a gente foi montar a empresa justamente numa época onde a própria qualidade ela estava sendo deixada um pouco de lado pelas empresas, né? Com o surgimento da metodologia ágil, tudo isso, todo mundo falou, poxa, mas eu não preciso ficar fazendo teste de software, eu não preciso ficar investindo nisso, porque dentro da própria célula ágil ali as coisas acontecem. E a gente via que não era bem assim, né? Então, mas assim, a gente foi justamente numa época onde o mercado já estava em queda de qualidade de software. Então, a gente foi para o mercado aí justamente com o propósito de recriar o conceito de qualidade aí no Brasil. Uma proposta bastante ousada aí. Eu iria falar exatamente isso. Ousado, mas muito bacana. Muito bacana. Esse tema me atrai bastante, né? Além de outros excelentes temas que já passaram por aqui, mas esse tema me atrai bastante, porque eu atuo também nessa área de consultoria, você sabe disso, olhando para projetos, participando de projetos grandiosos, outros menores, processos, operações de negócios ali na prática, reestruturação. Eu garanto para você, toda consultoria que eu já fiz, que eu já passei, não se pensava, não se comentava, cogitava algo relacionado a olhar para a qualidade do sistema, para identificar eventuais vulnerabilidades, que é um dos objetivos. Isso. E em todas essas que eu passei, eu sempre recomendei, de alguma forma, mesmo que não estivesse no escopo do trabalho, como um item também dentro de um plano de ação que a empresa tinha que olhar. Mas é engraçado, porque realmente nenhuma olha. E você citou algo bastante interessante, eu gostaria até que você falasse se isso está mudando um pouco mais agora, desde 2 anos, 1 ano ou não. Antes, vamos colocar aí, eu estou errado em citar 5 anos para trás, falar essa não preocupação do empreendedor ou do empresário ou do executivo que seja responsável por uma área, principalmente uma área de TI, acredito, né? Essa não preocupação com a questão da qualidade do software, isso está mudando? Eu gostaria que você falasse isso. Está mudando sim, Ronaldo. A gente percebe nitidamente no mercado que tiveram muitas iniciativas, né? Inclusive com um grande banco aí de varejo, né? Ele chegou num ponto, ele tinha uma área de qualidade gigante lá dentro, né? E ele chegou num ponto que ele falou, poxa, o meu aplicativo do banco eu não vou mais fazer teste, quem vai fazer teste é o meu cliente, né? E isso foi desastroso para eles, né? Então eles começaram a lançar as versões no mercado e começou a quebrar, e começou sem a devida validação. Exatamente. As chamadas beta, né? Os beta. Exatamente. Então ele começou a lançar os betas assim, meu cliente vai lá e testa, né? Só que isso assim afetou demais a imagem do banco e ele teve que voltar atrás num dado momento. Então a gente percebe isso em muitas empresas, né? Que já está mudando essa cultura, né? Está mudando essa cultura, mas ainda assim existe, a gente percebe também uma resistência. Por exemplo, né? Agora a gente está passando por uma fase aí que as empresas estão fazendo vários layoffs aí, né? Reduzindo orçamento, e a gente pega e fala, bom, essas empresas pegam, precisamos cortar custos. O que eu vou cortar? Corta a qualidade. Só que lá na frente ele sofre as consequências por conta disso, né? Então, essa mentalidade ela vem mudando, né, dia após dia. E a gente também na área de qualidade, a gente precisa se reinventar, porque eu não posso travar o processo do cliente.
né? Eu não posso entrar lá porque eu vou fazer um teste e eu vou atrasar um mês a entrega desse cliente para ele colocar um produto em produção, né? Isso não faz sentido. Então a gente também tem que modernizar as nossas técnicas, a forma como a gente faz as coisas. Perfeito, perfeito. Você citou aí várias situações que dá para fazer um podcast só com cada situação dessa. Então, assim, realmente, né, eu compreendi que essa mudança de visão, essa preocupação maior, ela ainda não está no nível desejado, né? Não. Que deveria, ainda está, então assim, não, mudou, ok, evoluiu, né, o pensamento do gestor, mas não evoluiu ainda o suficiente, né, do que precisa o mercado aí. Ainda precisa evoluir bastante. Precisa evoluir bastante, olha só, então atenção aí, você que é gestor, né, de qualidade, ou mesmo um gestor aí de TI, diretor, gerente, não importa, que seja o responsável na sua empresa, também não importa o tamanho dela, pelos softwares, sistemas, aplicações, para pensar aí um pouquinho, coloca no teu planejamento, no teu orçamento, a questão de olhar para a qualidade, né? Uma consultoria especializada, a Warmap é uma, mas independentemente disso, hoje aqui o Alexandre está para dar uma aula, ele não está vendendo nada, mas tem várias empresas, né? Logicamente que a Warmap é uma empresa aí de confiança que está sendo conectada aqui, mas o mais importante é que você tenha essa preocupação e coloque realmente aí no seu planejamento. Isso é o mais importante. É isso, e eu acho assim, e existe ainda muito desconhecimento. Por incrível que pareça, muita gente não conhece empresas de qualidade. Não fala, poxa, mas às vezes a gente chega em clientes que fala assim, nossa, eu não imaginava que existisse uma empresa focada nesse segmento. Então ainda existe isso, né? As maiores empresas, todas elas conhecem, né? Mas o pequeno e o médio muitas vezes não conhecem e acham que é inacessível. Poxa, eu não vou ver isso porque isso é muito caro para mim. Não, acho que assim, é importante conhecer, é importante você entrar, consultar uma empresa dessa, como o Ronaldo falou, tem a Warmap, tem mais dezenas de empresas dessas no mercado, né, de todos os portes, empresas muito maiores que a Warmap, empresas menores que a Warmap, então tem para todos os segmentos, né? Não é caro o processo, então assim, o processo, uma vez que você entende e implementa um processo adequado de qualidade, né, você está investindo, fazendo um investimento no seu produto e você vai ter esse retorno desse investimento lá na frente, né? Perfeito. Então você vai reduzir, você vai aumentar um pouquinho o seu custo agora, mas você vai com certeza reduzir lá na frente. Que é o que você falou, né? Para essas empresas que eventualmente já estavam ali com uma consultoria de qualidade de software e eventualmente por um impacto como a própria pandemia, apesar que a pandemia é algo mais delicado de citar, porque realmente é um bom motivo para muitas coisas que a gente entendia que não era correta, mas tinha que fazer de corte. Sim. Mas a primeira coisa que se corta é o orçamento de olhar para a qualidade. Só que isso sai caro, você falou isso agora, porque lá na frente você vai ter problema, uma vulnerabilidade, etc. E claro que eu acho que é o que você explicou agora, uma consultoria especializada, como da Warmap, no caso, para olhar aí para a qualidade dos softwares, ela se aplica sim para a microempresa, a empresa de pequeno porte, a empresa de médio porte, a empresa de grande porte, enfim, startup, todos os portes, né, tipos, tamanhos de empresa, independentemente de faturamento ou quantidade de funcionários. Por quê? O risco, existindo o risco, e a gente vai trazer um especialista aqui em risco em breve, o Rafael Centella, ele faz consultoria de risco, é bem legal, porque não é a questão do software, são processos. E está muito ligado, está muito ligado, se complementa. Então, assim, tem que olhar para tudo isso, né? Não importa o tamanho da sua empresa, o impacto vai ser proporcional. Para você, micro, um impacto é enorme. Para o pequeno, o impacto também é enorme, só que cada um na sua proporção, né? Um impacto no seu orçamento, de repente você ser atacado, né? Sei lá, o software parou de funcionar, o cliente deixou de comprar, tem um monte de coisas aí. E essa questão do beta eu não posso deixar de falar, né? Eu acho que o seu comentário foi excelente, um belo case aí. Essa questão de ficar lançando beta para o cliente testar, desculpa. Isso gera horrores de problemas, até de antipatia do cliente, do consumidor final pelo sistema. Até porque sempre vai ficar aquela experiência, né? De repente você está lá, uma coisa simples, um antivírus, que tem muito isso, né? De soltar o beta, e você vai usar porque é gratuito, só que aí tem um monte de questão.
Aí quando sai lá uma versão paga, você vai lembrar do quê? Você vai falar assim, não, isso só dava problema, ninguém vai querer saber se era beta, se não era beta. Então é bastante interessante. É por aí, né? É por aí. Eu acho que uma coisa que muita gente não leva em conta, né? Quando você tem um problema de qualidade, né? Isso pode acarretar um problema financeiro. Imagina um banco, por exemplo, vai lá e, sei lá, tá dando problema na transferência, né? A gente teve recentemente o conhecimento de um banco, um cliente também, né? Nosso, né? Que ele teve um problema em transações de Pix, né? Lançaram lá uma versão lá que não foi devidamente testada, não estava, na verdade, o processo de deploy não estava adequado e saiu uma versão que foi sem teste para produção. O processo já tinha falhas. O processo tinha falha, exatamente, foi sem teste. Na hora que chegou lá, um cliente descobriu que ele conseguia fazer pagamento com Pix sem ter saldo na conta. Esse cliente foi e fez lá mais de 300 mil reais em pagamentos, sem ter saldo, né? Então, assim, isso gera um problema financeiro, mas acho que mais grave do que isso, gera um risco de imagem, né, para o cliente. Com certeza. Né? Dependendo do problema que dá, como que afeta? Qual o tamanho do estrago que vai fazer naquela imagem? Né? Isso que você comentou, né? Falou, depois disso, ficar sabendo disso, será que eu vou ser cliente desse banco, dessa instituição, enfim, qualquer empresa que seja, né? Sim, uma empresa de pagamento, de entrega de refeição, empresa de transporte, enfim, qualquer empresa, não importa a empresa. O impacto é proporcional. E o impacto pode ser, principalmente uma empresa pequena que está se estabelecendo no mercado, né? Isso pode afetar, inclusive, a continuidade dos negócios. Sim, né? Com certeza. Né? A gente tem um caso, a gente fazia mentorias, né? Antes da pandemia, né? A gente trabalhava com mentorias de startups, né? Dentro de uma universidade aqui em São Paulo, e teve uma empresa lá que estava lançando um aplicativo, né? Isso, há muito tempo atrás, o pessoal contava isso, né? Foi uma das primeiras empresas que eles estavam mentorando, né? Que era uma solução sensacional, né? Era uma solução que era muito parecida com o Tinder, né? Na época, né? E eles fizeram um baita de um marketing, tinham investimento, tinham dinheiro, foram lá, lançaram o aplicativo. Quando eles lançaram, eles tiveram uma quantidade de acessos muito maior do que eles previam. Né? E eles não tinham ninguém, eram todas as pessoas que faziam parte da startup, elas não eram de tecnologia, então eles dependiam de um terceiro para fazer a solução e para, né, hospedar a solução. Como eles tiveram um número de acessos muito grande, o servidor não aguentou, caiu e chegou a ficar uma semana fora do ar, né? E o que aconteceu? Justamente no lançamento da plataforma, né? Com isso, as pessoas perdeu credibilidade, a empresa quebrou 15 dias depois, porque não teve mais acesso. Então era uma solução incrível, né? Mas porque não teve um cuidado, né? Até por falta de conhecimento dos envolvidos, né? Não teve um cuidado aí na hora de lançar o produto, e aí isso afetou aí a continuidade da empresa, gerou prejuízo para investidor, enfim, né? Por um detalhe aí que poderia ter sido facilmente resolvido. Exatamente, faltou aí também um pouco do planejamento, né? O olhar técnico ali do especialista de TI, por exemplo, e eu quero falar um pouco disso com você, mas antes de falar disso, eu vou te fazer uma pergunta. Nesse caso, nesse exemplo que você citou, eu vi aí que tem duas situações. Tem a questão de olhar para a performance e olhar para a vulnerabilidade. E eu me recordo bem, eu estive diretor de TI, de telecom, de uma universidade, né, em São Paulo, por 6 anos. E ali cuidando, né, gerindo ali todo o time e o departamento de TI. Também, logicamente, tínhamos sistemas próprios e terceirizados, contratados. E eu me recordo bem que na ocasião, isso foi lá em entre 2013 e 2018, mas aconteceu ali no meio, eu contratei uma empresa, não tinha vocês ainda na minha conexão, agora tenho, mas eu contratei uma empresa para fazer justamente os testes de vulnerabilidade e de performance, porque nós lançaríamos uma plataforma de educação à distância que tinha tido desenvolvimento próprio. Então, isso estava no planejamento do TI, imagina, né? Então, eu estou vendo que isso também não é muito comum, porque a preocupação do time e minha naquela época como gestor era justamente colocar esse sistema novo no ar e não tá validado, né? A questão da performance, cair, não cair, né? Etc, travar, alguma coisa do tipo.
e os acessos simultâneos, olhar para tudo isso e a vulnerabilidade. Então eu lembro que foram feitos vários testes realmente, tentar entrar sem senha, achar e depois com senha, para achar. Explica um pouquinho como que é esse processo, né? Sem contar a receita do bolo, claro, senão o hacker lá, né? O invasor, o cara do mal, ele vai ouvir tuas dicas aí, certo. Aí ele vai anotar tudo, né? Com muito cuidado, mas fala um pouquinho para nós aí, conceitualmente, como é isso. Quando a gente fala em qualidade de software, né? Eu acho que é um pouco mais... Muita gente fala em teste de software, né? Acho que qualidade é um pouquinho mais abrangente, né? Quando a gente fala em qualidade de software, a gente está falando de técnicas que podem ser aplicadas em todo o ciclo de desenvolvimento do software, né? Então, quando você está falando lá, desde lá, quando você está concebendo a ideia, que você está escrevendo a sua história de usuário, ou sua especificação de requisitos, enfim, você está documentando essa ideia que você vai passar para o desenvolvedor, ali já pode ter processos de validação, né? Você vai olhar, você já pode identificar situações, ambiguidade, por exemplo, que isso vai afetar o desenvolvimento, né? Então, durante o desenvolvimento, você tem atividades de testes. Depois do desenvolvimento, quando a gente fala em ambiente, a gente tem toda a parte de performance, toda a parte de segurança, né, que a gente chama de testes não funcionais. Você não está verificando a funcionalidade do sistema, né? Você está verificando os né, processos, os processos, fluxos. Exatamente, né? Quando a gente fala de usabilidade, às vezes você tem uma solução incrível, mas o usuário não consegue usar, né? Ou assim, você pega uma tela de um aplicativo, né, onde você tem que dar um ok, mas numa tela o ok está do lado direito e na outra tela o ok está do lado esquerdo. Peraí, mas qual é a lógica disso, né? Muitas vezes aparecem aquelas mensagens de erro, né, que aparecem no aplicativo, né? Estouro de pilha interna. Cara, o que é isso? O que isso significa para o usuário, né? Então, assim, são cuidados que têm que ser tomados em todo o ciclo de desenvolvimento, né? A questão da performance é um teste muito mais técnico, tanto a performance quanto a segurança. A gente faz uso, inclusive, de hackers para fazer teste de segurança. Isso também está incluso no pacote. Está incluso no pacote, né? Na verdade, quando a gente chega no cliente, a gente oferece uma gama um menu de serviços aqui, né? E o cliente, claro, ele pode contratar só um pedacinho ou pode contratar toda a suite de serviços, né? Perfeito. Mas a questão da segurança, esses testes de invasão, né? Enfim, uma infinidade de validações. Depende muito do orçamento, né, que a pessoa tem, da criticidade que é aquele sistema, né, ele tem, se é mobile, se é desktop, se roda no browser, enfim, né? Para cada necessidade existe uma solução, né, específica para isso. Perfeito. Né? Para cada dor existe um remédio. Exatamente. E aí vocês é algo assim consultivo realmente, né? Antes de fazer ali simplesmente a venda de um combo master, super master e tal, vocês vão ter um levantamento, entender um pouco mais e entregar ali o que o cliente realmente precisa. Existe essa preocupação? Existe. Inclusive, se você entrar no nosso site, lá no caso da Warmap, a gente diz que a gente entrega qualidade sob medida, né? E o que nosso modus operandi é o seguinte: eu vou no cliente, quando o cliente ele me procura, eu vou até ele e normalmente em 98% dos casos, a gente faz um assessment muito rápido no cliente para entender a necessidade dele, né? E só depois que eu faço esse assessment é que eu entro com uma proposta. Né? Porque muitas vezes o cliente chega pra gente e fala assim: eu quero isso. Por exemplo, é muito comum no caso de automação de testes, né? Existem muitos mitos sobre a automação, que a automação vai resolver todos os problemas. De fato, ela resolve, se for bem implementada, se for bem executada, né? Porque o processo de automação, ele é um processo... Imagina que você está criando um robô, um software, para validar um outro software, né? E para essa automação que você vai criar, você tem que ter todo o cuidado com gestão e governança em cima desse código que você tem na sua aplicação normal, né? Então você tem que ter uma estratégia de automação muito bem definida, né? Muitas vezes o cliente chega para a gente e fala assim: eu quero automatizar os meus testes. Tá, mas o que você já tem? Você já fez algum teste? Não, nunca fiz. Pô, mas você já... você não tem nenhum teste manual que você fez? Não tenho nada. Então, pera um pouquinho. Vamos dar um passo atrás, vamos entender um pouquinho o que você tem, entender o seu ambiente, vamos criar um processo, uma cultura de qualidade dentro aqui da empresa, para depois a gente começar a automatizar, porque senão você corre o risco de jogar o seu dinheiro no lixo.
Exato. Né? Porque senão eu vou automatizar o quê? Ah, eu vou automatizar todos os meus testes. Mas faz sentido se eu automatizar? A automação não é um processo barato, né? Então, assim, dentro do meu software, né, eu tenho lá, sei lá, vamos usar o diagrama, o Pareto, né, 80-20, né? Então, vamos lá. Eu vou, muitas vezes, se eu testar 20% dos meus testes, das minhas funcionalidades, eu estou cobrindo 80% do sistema. Né? Vale a pena eu ter esforço para implementar os outros 80%? Né? Então não sei, então precisa ser avaliado. Então a gente faz tem esse cuidado para fazer essa avaliação, né? Para que o cliente de fato ele use o dinheiro dele da maneira mais correta possível. Perfeito. O Alexandre está ensinando aí, na verdade, vocês todos que são gestores nessas áreas responsáveis, a entender, né, o como fazer, na verdade. Assim, ele está explicando todo o processo, inclusive aqui, da especialidade dele, e são orientações, dúvidas, questões que você tem que ter. Agora, sim, tem muita coisa que ele falou aqui que eu tenho certeza que muitos aqui que estão acompanhando nunca pensaram, né? Então é bacana, mesmo que você não seja o responsável, não atue na área, é importante você entender para que você também pode fazer uso, né, dessa informação no futuro, de repente para um sistema seu próprio. Então é bastante interessante. Você falou aí um pouco antes a respeito, eu até fiquei surpreso, eu acho bacana, porque é bem completo, né, essa preocupação com a qualidade, ela é bem completa, porque ela vem realmente, você citou até ali a parte da especificação, né? Eu também trabalho um pouquinho com isso, e é bacana, porque desde do levantamento com o cliente, então vocês já aplicam ali, por exemplo, né, o olhar da qualidade é isso, são perguntas que devem ser feitas, já começa ali, porque se nascer já sem algo específico que seja fundamental, todo o processo já vem torto, né? É isso que eu estou entendendo. A pessoa especifica ali, mas ela está cumprindo ali algumas regrinhas, algumas receitas, né? Algumas orientações que vocês indicam na hora dessa especificação, está prevendo algumas situações, e aí isso vai para o desenvolvimento, da mesma forma o desenvolvimento, ou seja, primeiro tem toda uma aplicação de qualidade aí para evitar realmente a chance de ter algum risco, porque se não teve nada aqui, a chance de ter o risco, né, de acontecer alguma coisa errada é muito maior na hora que for lá para o ar. Essa questão da Pix aí também me chamou bastante atenção. Mas eu trabalhei já em banco, produtos e serviços, ou seja, eu era o potencial cliente, né, da Warmap, porque eu trabalhava realmente com produtos e serviços e inovação, especificava, tratava com desenvolvimento e realmente, se não tiver cuidado ali, vai muita coisa que acaba prejudicando a própria empresa. Com certeza. Isso é bem delicado mesmo. E eu não fico surpreso com esse tipo de erro, porque eu sei que se não tiver uma atenção especial ali nesse aspecto, por exemplo, de uma transação, isso acontece. Isso acontece e ninguém vai ver. Alexandre, também me chamou bastante atenção aí a questão, você até citou um pouco mais atrás aqui do nosso bate-papo, se você citou aí a questão da metodologia ágil, né? Eu queria só entrar um pouquinho nisso. Eu não sou certificado ágil, mas eu aplico também metodologia ágil, porque tem coisas que você aprende com a tua experiência, né? No dia a dia, são muitos projetos, eu tenho certificação na parte do PMP, que é o convencional, PMBOK e tal, mas valorizo muito a ágil, claro, hoje é uma metodologia aí bastante utilizada, mas realmente, alguns profissionais, eu queria voltar só um pouquinho nisso, porque alguns profissionais ainda confundem, alguns gestores confundem, né? Eu penso assim, a própria metodologia ágil, a cultura ágil, ok? Mas nós também não podemos engessar tudo, porque nem assim, tem projetos que, desculpa, ao meu ver, você aplica ali um conceito básico entre aspas, de PMBOK, você resolveu tudo. Porque é um projeto curto, sei lá, alguma coisa do tipo. E muitas vezes os profissionais acham que a metodologia, pode ser ágil, pode ser qualquer outra, resolve 100%, e não resolve 100%. Porque você tem aí, por exemplo, a questão da qualidade, que acontece muito. Se você não tem uma especialidade ali para tratar, vai passar. E a experiência, né? Eu acho que a experiência prática também é muito importante nesse aspecto. Eu gostaria de ouvir a sua visão a respeito disso um pouquinho mais. Tá. Você que também é um consultor especializado, né, não? Sim. Ronaldo, assim, eu vejo que no Brasil, acho que no geral em tudo, né, aqui no Brasil, a gente é muito de moda, né? Então, assim, tá todo mundo fazendo isso, agora vamos fazer isso também, né? E com ágil aconteceu um pouco disso, né?
O ágil, eu acho que realmente ele veio realmente para ficar e assim, e ele funciona de fato. Eu já vi processos que de fato funcionam, né? Mas é muito importante como você implementa uma metodologia ágil dentro da sua empresa, né? Porque o simples fato de você lá, eu tenho um time que se reúne todo dia, faz uma daily de 15 minutos, faz uma planning, qualquer coisa, isso não é ágil. Isso não resolve nada. Não resolve nada, entendeu? O risco está inserido aí de qualquer forma. Exatamente. E a gente está vendo isso, muitas vezes acontecendo, e o pessoal fazendo isso e acha que é ágil, e não é. Na verdade, a entrega efetiva não acontece, né? A gente tem inúmeros casos aqui para citar, né? Mas assim, muitas vezes assim, a entrega acaba não sendo feita com qualidade, né? Não tem padrão, perde-se muitas vezes o padrão, porque aí as pessoas querem fazer rápido e acabam fazendo de qualquer jeito. Aí você pega aquela sprint que tinha que entregar uma quantidade de PBIs ali, sei lá, 10, ela consegue entregar 2, né? Então assim, peraí, aonde que está o erro? Vamos olhar de fato para essa metodologia ágil. Isso foi implementado da maneira correta, né? E isso que você falou é muito importante, né? Será que isso se aplica para o meu processo? Hoje tem muita moda que o pessoal fala do BDD, né? BDD, em teste, isso aí tá uma moda, assim, tá um negócio assim, todo mundo quer implementar BDD. Por quê? Porque o BDD, ele tem um processo de automação de testes que está inserido dentro da metodologia, né? Inserido dentro do método, né? Lá atrás, em 2015, em 2016, eu passei... a gente fez um projeto de implementação do BDD dentro de um cliente que era um banco, um grande banco, né? Eu conduzi esse projeto lá dentro para implementar o BDD com a visão de testes, né? E era um sistema legado, era um sistema de câmbio, né? A gente conseguiu implementar, mas o nível de complexidade foi tão alto, né? Porque era um sistema legado e ele tinha vários módulos, que a gente olhou e falou assim, não vale a pena ter o BDD aqui, né? Porque uma coisa é você colocar o BDD lá na Uber, lá no iFood, que é um sistema relativamente simples, né? Que você consegue fazer, você consegue implementar lá no Spotify, né? E o máximo que vai acontecer com o usuário do Spotify, ele fica sem ouvir a música dele. Agora, uma coisa lá dentro do banco, você tem um sistema legado que se ele falhar por conta da sua metodologia, o seu cliente não vai conseguir tirar o dinheiro dele. Exatamente. Né? E tudo multiplica por 200 Exatamente, aí. Né? Então, então a gente começou a olhar e falar assim, poxa, vamos olhar com cuidado essas coisas. O que de fato cabe aqui e o que não cabe, né? E outra, e é você pegar e falar assim, pô, tem um monte de coisa legal que o pessoal faz lá no Spotify. Vamos pegar o que é de legal de lá e trazer para cá. Mas eu tenho que respeitar as minhas limitações que eu tenho dentro do projeto. Perfeito. Né? Então, só que isso muitas vezes a gente não vê isso no mercado e vê muita gente que acaba quebrando a cara por conta disso. Né? Você tocou em um ponto fundamental que é, entre aspas, a questão da modinha. Nós batemos um papo aqui no último podcast Network, de número 13, esse é o seu, é o de número 14, com o Dr. Carlos Mafalda. E assim, nada a ver as áreas, né? Mas o Dr. Carlos Mafalda falou também dessa preocupação da questão da modinha, no que dizia respeito lá à questão de hormônios, né? Essa questão errada de suplemento, etc., de hormônio, né? No caso aí, usado de forma até ilícita, no caso. E é interessante porque eu defendo muito aqui, e eu vejo que você também parte com a mesma visão, a questão da experiência, olhar o que realmente precisa para aquela situação, o que não precisa. De repente você ter uma mescla ali, até de metodologia, às vezes é importante, você pega uma boa prática aqui, pega outra boa prática, e de repente você constrói a tua metodologia baseada, né, em coisas que atendem, que é o que você precisa na sua empresa, de outras. Eu defendo muito isso. Eu sinceramente acho que às vezes a coisa muito engessada, ela pode trazer aí prejuízos maiores. Bom, vamos lá então. Como é que está hoje aí essa questão, como que você está olhando essa questão hoje de assim, demandas, né? O mercado está procurando aos poucos, como é que está essa questão da busca pela gestão da qualidade? Olha, vou citar aqui a nossa experiência aqui, né? Quando a gente começou a empresa, né, que foi lá em 2017, a gente foi conquistar o mercado. Eu diria que não foi uma tarefa simples, né? A gente já tinha vários players aí no mercado, então a gente foi realmente
batalhar aí por clientes, aí não foi um negócio simples. Quando começou a pandemia, isso realmente me preocupou. Falei, poxa, agora o negócio complicou. Mas a quantidade de demandas que vieram durante a pandemia foram decisivas aí para o nosso crescimento, né? Olha que legal. Então, de lá para cá, de quando a gente começou para cá, a época da pandemia foi onde a gente cresceu mais. E o que se deve isso? Você tem uma ideia? Eu acho que as pessoas elas ficaram muito dentro de casa, sem poder sair, sem nada, e elas se apoiaram na tecnologia para conseguir fazer as coisas, para comer, para fazer, porque tinha que pedir no supermercado, tudo virou tecnologia. As pessoas que precisavam trabalhar, que podiam trabalhar de casa, entraram dentro do ambiente virtual. Então, o pessoal começou a olhar muito para a tecnologia e falar assim, opa, eu preciso investir aqui se eu quiser continuar a trabalhar, né? Então, eu acho que isso foi muito bom para a tecnologia, né? Essa necessidade de jogar para fora do ambiente empresa, é isso mais ou menos? Nasce essa preocupação maior com a qualidade, é isso? As empresas, elas são cada vez mais dependentes da tecnologia. Só que muitas vezes a empresa ela não admite isso. Eu sou uma empresa do agronegócio, então eu trabalho lá com agronegócio. Tá bom, mas hoje o agronegócio ele tem drone, ele tem monitoramento via satélite, tudo isso é tecnologia, né? Então é impossível hoje você tocar qualquer negócio sem tecnologia. A farmácia aqui da esquina, o barzinho que tem ali, tem um computador ali, tem uma maquininha de cartão de débito, de crédito, um PDV, né? Então hoje todo mundo depende da tecnologia. E durante a pandemia, quando estava todo mundo confinado, a dependência foi ainda maior, né, da tecnologia. Então as empresas começaram vamos investir porque a gente precisa fazer isso. Então teve esse crescimento grande, né? O mercado, por exemplo, para contratação, para a gente fazer as nossas contratações, isso foi ruim durante a pandemia porque inflacionou demais o mercado, né? Então os profissionais ficaram cada vez mais caros e assim a gente teve que procurar formas de fazer essas contratações. A gente começou a formar pessoal dentro de casa, a gente criou uma universidade corporativa dentro da empresa, onde hoje a gente forma todos os profissionais que trabalham pra gente. Então hoje eu vou pro mercado, eu não vou atrás daquele especialista, eu vou atrás daquele cara que, início de carreira, que tá vindo pro mercado, eu trago ele para dentro, formo ele dentro de casa e eu formo ele dentro da minha metodologia, né? Então isso foram os benefícios que eu entendi se é que a gente pode chamar assim, né, da pandemia, né, benefício que ela trouxe, mas eu acho que sim, as oportunidades que foram geradas, né? Nem todos foram impactados na questão da saúde, exatamente. Porém, na parte dos negócios, alguns foram menos impactados e outros tiveram oportunidades. Exatamente, né? E aí, depois que acabou a pandemia, aí teve um tempo, ano passado, acho que foi bom, só que esse ano, né, desde o início do ano, a gente percebeu que o negócio deu uma segurada. Todo mundo começou a segurar orçamento, né? Agora parece que o pessoal está retomando um pouquinho. Não sei se talvez... Mas isso será que está relacionado à questão... A gente não vai entrar aqui em política, claro, mas será que está relacionado a essa mudança de governo, etc. e tal? Eu acredito que provavelmente. Ninguém sabia o que ia acontecer. Exatamente. Né? Eu acho que até a eleição ali estava tudo muito obscuro. Tal. Exatamente. Agora é que eu acho que o pessoal está olhando e falando assim, pô... A confiança, né? Tudo está atrelado à confiança, né? Investidor, etc. Exatamente. E os negócios estão voltando ao normal. Então, esse primeiro semestre, eu diria que não foi o melhor semestre para os negócios, né? Mas agora está retomando. Eu acho que as pessoas estão voltando a procurar principalmente a qualidade. É o que eu te falei, né? Qualidade sempre é o último ponto da lista que a pessoa vai olhar, né? Então... Sabe o que é engraçado, Alexandre? Até dou risada. Você fez esse comentário já no início aqui do nosso bate-papo, essa questão da qualidade ser a última, né? E eu vejo o seguinte, até com a experiência que eu tive, que eu já expliquei aqui como diretor de TI, assim, a primeira coisa a se cortar dentro de uma dificuldade financeira, não importa da empresa, é o orçamento de TI. Né? É o orçamento de TI, fato, né? É engraçado isso. E aí eu estou entendendo assim, eu estou aprendendo com você hoje aqui. E dentro desse orçamento de TI, a primeira coisa a se cortar é a questão da qualidade. Né? Então eu já ouvi várias brincadeiras, até que tem um tom de verdade, que normalmente na pessoa física, né, nós enquanto pessoas ali e tal, quando a gente tem uma dificuldade financeira, o que nós cortamos? Né? A educação. A faculdade, o colégio, não importa, é a primeira coisa que se corta ali quando o orçamento está apertado. Isso eu não tenho, eu estou falando o que se ouve, tá? Não tenho base, né? No mundo empresarial, infelizmente, é assim.
o orçamento de TI é o primeiro que é impactado. E eu estou entendendo que a parte de qualidade é a primeira a ser impactada. É errado, né? Esse pensamento é errado. Claro que se a empresa tem uma dificuldade, tem uma necessidade de redução de orçamento, é compreensível, né? Não tem dinheiro, ponto. O que fazer? Mas muitas vezes se decide em manter algo que talvez nem fosse impactar tanto, né? Deixar de ter aquilo por um tempo para se cortar assim, sem pensar, sem planejar o orçamento de TI. E a TI é uma área super estratégica dentro de qualquer empresa, né? Hoje Eu ainda acho que ela não tem o devido valor. Está tendo cada vez mais, mas ainda não tem o devido valor. Exato. Mas a área de TI é o suporte principal de tudo. Com certeza. E aí, pegando carona nisso que você está falando, né? Eu acho que deveria ser, claro, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Mas deveria ser a última coisa a ser cortada. Porque eu concordo. É melhor que você mantenha o mínimo funcionando bem do que você ter o mínimo funcionando de maneira que não está funcionando bem, né? Porque isso vai te gerar mais problema, né? No caso da educação, vou cortar a educação. Legal, qual que é a sua perspectiva de futuro? O que você vai fazer lá na frente? Aí você não consegue fazer uma transição de carreira, ou você não consegue arrumar o primeiro emprego, vai depender da situação, ou você não vai conseguir uma recolocação, ou seja, vou cortar a educação, mas é isso que eu estou precisando para aumentar minha receita, para gerar uma receita. Exatamente. Acaba tendo um impacto muito grande. E no caso do orçamento, na parte de qualidade de software, de processos de software ali e tal, é bem parecido, porque imagina, né? Lógico, se a empresa já tem essa cultura, mesmo eventualmente aí em uma hora de redução de orçamento, você concorda que tudo aconteceu para trás, já passou por isso? Já teve um investimento? A questão é o legado, como você falou, né? Quando a empresa começa a criar essa cultura, normalmente ela cria essa cultura por uma necessidade, porque já explodiu a bomba, ou cria essa cultura porque tem ali um gestor que de repente entrou e tem uma cabeça voltada para isso, aí começa. Só que existe um legado, que também vai ter um investimento, vai ter que gastar. É por aí mesmo. É por aí. Eu acho que tem empresas, né? A gente já teve casos de cliente que a gente foi visitar para fazer uma startup, por exemplo. Uma startup hoje, acho que já nem é mais startup. É uma grande empresa aí que atua na área de previdência, né? A gente, logo no comecinho, a gente foi visitar o pessoal lá e quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma situação onde ele já tinha um processo de qualidade muito maduro dentro da empresa, sem ter uma empresa de qualidade lá dentro, né? Então, claro que eu quero vender os meus processos, quero vender a minha empresa, mas assim, a gente já participou de processos onde a gente implementou a cultura de qualidade dentro da empresa. Então eu vou lá e implemento a cultura de qualidade. Uma vez que eles têm essa cultura lá dentro, eles não precisam mais de mim, né? Vão precisar pontualmente ali para fazer, mas se você tiver uma cultura de fato, se o desenvolvedor ele pensar em qualidade, se o cara que está colocando lá em produção ele pensar em qualidade, né, se ele fizer as coisas, se ele tiver um processo adequado para o processo de qualidade, ele não vai ter muito problema, ele não vai ter problema. Então ele vai ter que ter os testes para garantir que aquilo tá ok. Vai, mas o teste é só para garantir. Então ele não precisa ter um investimento gigante ali na hora de fazer o teste. Ele vai manter um investimento pequeno, ele vai garantir a qualidade dele e ele vai ter sucesso, né? Mas tudo isso vai muito de cultura de qualidade. Cultura. Né? É muito cultural dentro da empresa. Certo. E você como especialista aí nessa área, a própria Warmap nesse modelo, é uma curiosidade. Vocês aplicam também, vocês atuam também nessa parte do treinamento, vamos falar assim, de criar essa cultura? Sim. Eu vou falar assim, a empresa ainda nem está definido qual software, ela não quer entrar nesse mérito ainda, mas ela quer criar uma cultura, né? Está muito voltado para uma mentoria, um workshop, um treinamento, alguma coisa do tipo. Vocês atuam assim? Atuamos. Hoje a gente tem um produto, né? Que é um produto de consultoria. E não é só para a empresa que está começando, para a empresa que já está no mercado. Sim. Né? Que é a implementação de cultura de qualidade dentro da empresa. Né? Então a gente vai lá, vai entender os processos, vai fazer um assessment para ver quais são os processos que eles usam hoje, né? Quais são os gaps que estão envolvidos nesse processo? A gente propõe a mudança, a gente treina as pessoas, treina desde a pessoa que está ali concebendo a aplicação, um PO, um analista de negócio, até ali o desenvolvedor mesmo, né? Pô, é incrível que hoje eu vejo muito desenvolvedor que não sabe fazer teste unitário.
Né? Então, às vezes a empresa procura a gente e fala assim, vocês fazem teste unitário? Não, o teste unitário não é uma empresa de qualidade que vai fazer. Isso é responsabilidade do desenvolvedor. Então a gente tem hoje um treinamento que é para treinar desenvolvedor a fazer teste unitário. É o chamado teste individual também, é isso? O teste unitário ou é diferente? Aproveita e já dá uma aula aí. É o teste que... É aquele teste... Quando a gente fala de teste unitário, é um teste que eu estou fazendo numa área específica do software. Então, o desenvolvedor está desenvolvendo lá, ele colocou um if... Vai testar aquele if. Ele vai testar aquele if. Se aquele if está indo para o lado certo, está indo para o lado errado e tal. Ele não está preocupado ainda com as integrações que aquilo tem. Né? Perfeito. Então aquilo mas é um teste que o desenvolvedor tem que fazer. Se eu tiver que fazer teste unitário, eu vou ter que entrar no código do sistema, eu vou ter que entender o código para gerar um teste para fazer ali. Então assim, dá para fazer? Dá, mas cara, eu vou ter muito mais trabalho do que o desenvolvedor que está desenvolvendo. E o desenvolvedor, com certeza, ele tem conhecimento suficiente para fazer bom teste sobre isso. Com certeza. E se ele fizer isso, ele vai tirar, eu diria que 60% dos problemas que ele vai ter lá na frente, ele vai tirar dali. Né? Então, só que hoje não se faz, muita gente não faz, tem muito desenvolvedor que não conhece. Infelizmente, eu acho que muita gente, tem muito desenvolvedor aí, tem os caras, vão brigar comigo os desenvolvedores, mas tem muito desenvolvedor aí que é desenvolvedor que a gente fala que é do Google. O cara vai lá, como é que eu faço isso aqui? Ele procura no Google, copia o código, cola e tá ali. Ele não se dá nem o trabalho de tirar os comentários sobre o código lá do Google. Eu também já passei por várias situações, né? Até hoje eu aprendi aqui com você essa questão, a nomenclatura até aí do teste unitário. Porque eu sei que tem, né, toda a passagem aí pelo teste individual, que é quando o próprio sistema ali, o módulo, o que foi desenvolvido efetivamente, teste integrado, até para que o nosso público entenda, né? Sim. Teste integrado ali, quando tem integrações também, ver como está funcionando essas integrações. E acho que é importante falar, fica à vontade aí, mas a questão dos ambientes, né? Porque o desenvolvimento ocorre no ambiente de desenvolvimento. Exato. O ambiente de homologação é um ambiente onde tem que estar preparado com toda aquela situação de desenvolvimento para que o gestor, o cliente tenha acesso a esse ambiente de homologação para participar desses testes de homologação, é por aí, né? Para depois pensar em um ambiente de produção. E assim, outra coisa, não se faz teste em ambiente de produção, sei Jamais. que, né? Tem alguns que defendem aí que tem uma exceção, mas é muito preocupante. Como que você vê isso aí? A questão do ambiente é fundamental para a qualidade, né? Assim, existem clientes onde a gente tem que fazer o teste no ambiente de desenvolvimento. Né? Qual é o problema disso? O problema disso é que o desenvolvedor está lá, subiu um release ali na hora que você estava... Mudou, acabou. Será que aquilo que eu testei... Perdeu a credibilidade, né? Exato. A garantia, né? Exato. Eu tinha 100 testes para executar, executei 50. Será que aqueles 50 que eu executei estão funcionando ainda? Né? Exatamente. Então você fica naquela dúvida. O que então, mudou, você não sabe né? O que mudou. Exatamente. Né? Então, normalmente você tem... O mínimo que é recomendado é um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste, um ambiente de homologação e um ambiente de produção. O teste é o quê? O teste é o ambiente onde o desenvolvedor vai lá, coloca a versão ali para eu testar, eu executo os testes, devolvo para ele os erros, ele corrige e devolve para eu testar. Passou pelo teste, vai para homologação. Homologação não é a equipe de teste que faz, é o usuário final que faz. Usuário final. É perfeito. O PO, é o usuário que tem que fazer. Até ele o cliente, se for o caso. Exatamente. O usuário final. Então ali, ele vai lá e faz o teste. Fez o teste, passou o teste, aí sim vai para produção, né? Teste em produção até me arrepia quando você fala isso. Né? A gente às vezes tem cliente que fala, não, tem que fazer em produção porque não dá para... Não, peraí, vamos lá. Teste em produção é o teste que a gente faz de segurança, a gente faz teste em produção. Porque não faz sentido você fazer no ambiente de homologação. Sim, né? O teste de performance faz sentido você fazer teste em produção. Né? Isso. Mas isso ainda assim tem que ter muito critério. Porque quando eu vou fazer um teste de performance, pode ser um teste que eu vou fazer, por exemplo, um teste de estresse. Eu vou estressar a aplicação para cair a aplicação. Isso. Então, se você tem o seu maior pico aí, o maior pico de usuários acessando ao meio-dia, eu não posso fazer esse teste meio-dia. Senão você vai ficar fora do ar. Então eu vou fazer quando? Meia-noite. Não tem ninguém acessando. Então meia-noite eu vou lá e vou fazer esse teste. Sim, perfeito. Né? O teste de segurança eu vou tentar invadir o seu sistema. Por exemplo, é um teste de penetração que a gente fala. Né? Então eu tenho que ser em ambiente produtivo. Sim. Né? Mas isso não vai afetar, né, a sua aplicação. Diferente de um teste funcional. Eu vou lá, eu vou fazer um teste funcional lá na produção lá do banco, eu vou fazer um Pix para a conta X. E aí? O que eu faço? Né? Verdade. Né? Então, assim, é complicado. Mas tá mudando. Acho que muita gente já entende esse problema. Né? Quando entra automação ainda, né, você tem que ter um ambiente específico para automação. Porque o teste de automação ele é muito sensível. Então você precisa ter basicamente duas coisas muito importantes, ambiente e massa de dados. Né?
Se você tiver um ambiente que não está adequado, pô, falhou a automação. Falhou por quê? Porque tem um erro na aplicação ou porque o ambiente não estava adequado? Ou porque eu não tinha massa certa para fazer o teste. Exatamente, aí não simula a mesma coisa. Aí você não sabe, né? Então você tem que ter um ambiente muito controlado só para automação. É bem delicado, né? É delicado. Tem muitos detalhes aí que o especialista que tem que olhar para isso. Eu fiquei até aqui pensando em situações como dar uma carga. Você vai testar a carga antes no ambiente de homologação, dar essa carga para depois você dar a carga no ambiente de homologação, de produção. Porém, como você falou, você não vai dar a carga no horário mais crítico, você vai dar a carga. Por isso que a maior parte das implantações ocorrem, a maior parte, não todas, no período da madrugada, né? É onde o gestor tem que acompanhar, ou seja, tem uma aula aí imensa que você com certeza continuaria aí falando. Estamos indo para a reta final do nosso podcast. Conteúdo bom é aquele conteúdo que a gente tem a percepção de que passou muito rápido. Legal. Mas é 1 horinha aí de podcast sempre, né? Para todo o convidado aqui para bater um papo. Você ainda tem a dica do especialista. Eu vou pedir para você já dar uma dica, tá? Para o nosso público aí, aquela dica na tua área e tal. E eu gostaria que você falasse um pouquinho também rapidamente, de forma um pouco resumida, né? Devido ao tempo. As empresas, não importa o tamanho, que possuem certificado ISO de qualidade, que é aquele certificado ISO 9000, né? Que tem a questão da qualidade em processos, procedimentos, que manualiza e tal. Essas empresas facilitam o trabalho de vocês? Traz algum tipo de vantagem, vocês que vão atuar quando a empresa já tem essa cultura ou mesmo uma certificação, ou não muda nada? Hoje, acho que muda muito pouco, né? Porque assim, quando a gente fala de um certificado ISO de qualidade, né? Aqui no Brasil, pelo menos, isso está muito voltado à qualidade do produto físico, né? Não tem, ou a qualidade da produção, da linha de produção ali. Isso não se aplica muito à produção do software. Perfeito. Né? O que muitas vezes faz a diferença, né? É um certificado, por exemplo, o CMMI, uma empresa que tem um CMMI, ela tem um processo de desenvolvimento muito bem definido. Né? Então ela tem auditoria, ela tem uma série de coisas que garantem, que forçam com que a pessoa vá lá e execute da maneira mais adequada possível. Né? E agora tem na verdade já existe há algum tempo, mas aqui para o Brasil está vindo forte o TMMI, né? Que é um paralelo ao CMMI, mas ele traz justamente a implementação dos processos de qualidade dentro da empresa. Muito a avaliação do nível de maturidade de qualidade dentro das empresas. Né? Nós agora estamos... existe um organismo internacional aí de teste de software, que é o ISTQB. Aqui no Brasil é o BSTQB, que representa esse organismo, né? E ele tem as certificações dos profissionais de qualidade, né? Hoje, praticamente 100% dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, eles são certificados, né? O CTFL, que a gente fala que é o nível fundamental aí de teste, mas tem várias certificações. E o BSTQB, ele está trazendo o TMMI de maneira mais incisiva agora aqui para o Brasil, para certificar as empresas que têm interesse. Perfeito, né? muito bom. E isso sim faz uma grande diferença, pode fazer uma grande diferença. Porque é bem específico ali na área de atuação Exatamente, de vocês, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Vocês viram aí, vocês que nos acompanham aqui no podcast Network, né? Tem uma série de novidades, né? Pelo nosso convidado aqui, o Alexandre Carrera, explicou. Essa, entre aspas, aí a brincadeira, a sopa de letrinhas, eu nem vou repassar aqui, mas se você tiver aí alguma dúvida também pode acionar o Alexandre Carrera como especialista na área, vai estar aparecendo aí o telefone dele no GC, o contato dele, fique à vontade, o pessoal pode te ligar lá, mandar mensagem, teu time ajuda lá e dá um apoio, tá com certo? Certeza. Legal, bacana. Alexandre, nenhum convidado sai do Podcast Network sem deixar a sua dica do especialista. Já é um painel nosso aí oficial e é bem bacana. Eu sei que você já deu uma aula aí a respeito de gestão de qualidade de softwares, todo o processo que provém ali, né? Futuramente um software. Mas a cerejinha do bolo, eu gostaria que você deixasse aí essa dica do especialista para nós. Por favor. Ronaldo, acho que assim, acho que é reforçar aquilo que a gente já disse, a mensagem que a gente já tentou passar aqui, né? Qualidade é o ponto mais importante. Acho que não interessa o que você faz, se você fizer com qualidade, a questão de você chegar e você chegar no sucesso é só uma questão de tempo, né? Então, quando a gente fala de software, né?
invista em qualidade, invista na qualidade do seu software, né? Porque você vai colher esse benefício lá na frente. Consulte uma empresa de testes e qualidade de software, né? O Armap está à disposição, mas existem N outras empresas aí no mercado, né? Essas empresas elas podem te ajudar, né? O processo ele pode ser adaptado para todo tipo de empresa, todo tamanho de empresa. Então, se você é uma startup que você precisa validar, você precisa colocar uma solução no ar, você precisa colocar um aplicativo no ar, né? Faça verifique com uma empresa de qualidade de software como que ela pode te ajudar. Muitas vezes ela consegue te dar um processo de 2, 3 horas de teste, por exemplo, que garantem a sua aplicação, né? Num custo muito reduzido. Então, existe solução para todo tipo de necessidade, né? Então, não deixe de investir em qualidade de software. Legal, olha aí, excelente dica aí, dica do especialista, bacana. Eu tenho certeza que o pessoal vai guardar esse vídeo aí para ficar acompanhando ali, pegar as dicas e vai passar para as suas redes de contato. Bom, agradecemos a sua vinda, né? Você ter participado aqui conosco desse bate-papo. Adorei o bate-papo, bem tranquilo, bem, né? Com muita informação super relevante aí vindo de você. Desejo todo sucesso aí para você, para os seus sócios lá na Armap, né? Lembrando, o Alexandre Carrera é o CEO aí da Armap, especializada nesse olhar, no caso, de qualidade para software, sistemas, aplicações, mas não só para o software em si, mas essa concepção dele, esse processo dele, todas as etapas. Nosso muito obrigado aqui da Croma TV e do Networker. E eu que agradeço, Ronaldo, pelo espaço, né? Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo aí. Eu tenho acompanhado aí as entrevistas e os podcasts aí, tá sensacional, melhorando a cada dia aí. Legal, muito, melhoria, né? Qualidade, melhoria contínua, sempre. Eu vou te fazer umas consultas lá. Isso aí. Pessoal, então fazer aqui um agradecimento rápido ao nosso parceiro aí, apoio oficial, o Connect Biz, canal de network colaborativo, tá vindo aí com novos times, né? De empreendedores parceiros, times fechados, onde você pode encontrar ali vários benefícios. Consulte lá o pessoal do Connect Business, fala lá com o Alexandre Félix, fala com o Paulo Júnior, com o Regis Augusto, que eles vão resolver aí o seu problema em relação a networking. Faça network. Network é uma ferramenta que alavanca suas ações de marketing, suas ações de venda. Nós temos que compreender isso, é muito bom para nós que somos empreendedores. Mandar um abraço também lá para o Igor Meirelles, da plataforma Erudição, a patrocinadora oficial aqui, né? Juntamente agora com a Liga do Conhecimento, consultorias e treinamentos do nosso podcast, nos dá um apoio aqui também nesse sentido. E agradecer sempre a Croma TV, grande parceira, uma IPTV aí sensacional. Consulte lá o site, acompanhe o site, baixe o app da Croma no seu celular, salve lá, inscreva-se no canal do YouTube. Já temos lá praticamente 14 conteúdos novos aí do Podcast Networker. Tudo gratuito para você poder acompanhar, para você se desenvolver profissionalmente, ou mesmo se você entender que já tem conhecimento sobre esse assunto, você fazer uma reciclagem, né? Uma reciclagem também, para quem tem conhecimento, sempre é muito bom. É isso aí. Então encerramos aqui mais um Podcast Networker. Um abraço aí para o Dr. Carlos Mafalda, que esteve conosco aí no último podcast. Pessoal, até o próximo. Sintam-se abraçados.